A ser um nome desconhecido para muitos, mas a escrita desta autora misteriosa, falecida em 2008, tem efeitos de encantamento. Viveu os últimos anos da sua vida em Sintra, numa casa que hoje visitamos. O ensaísta João Barrento é o nosso guia. O azul não tem origem. Bate-se na dispersão para atingir os seus fins. Os contornos de um círculo que contém as origens. Maria Gabriela Liansol sobre o azul. É a Adela Voz que nos lê este excerto do livro Amigo e Amiga. Publicado em 2006, foi escrito aqui nesta casa, onde a autora passou os últimos 15 anos da sua vida. Ela, que faleceu em 2008, aos 76 anos, continua quase desconhecida em Portugal e no estrangeiro. Mas a sua escrita, de fulgor único e misterioso, fascina escritores, artistas, cineastas. Maria Gabriela Liansol, de facto, não era uma escritora. Era alguém que escrevia. Ela própria gostava de fazer esta distinção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que ela nunca fez um romance do princípio até ao fim, porque os livros continuam-se todos uns nos outros. As figuras que ela vai buscar, por exemplo, a história da Europa desde a Idade Média até a Pessoa, que não são personagens, são figuras que ela faz passar de uns livros para os outros. Ou seja, o processo de trabalho dela é um processo contínuo de escrita, mas não é um processo de fazer livros e acabá-los. Os que se apaixonaram pelos livros de Maria Gabriela Liansol são também os que agora tomam conta das palavras, dos objetos e do imenso mundo que ela deixou. A sua casa em Sintra é hoje o Espaço Liansol. E é das dezenas de cadernos do seu espólio ainda por publicar que chega às livrarias o terceiro volume da série Livro de Horas. As numerosas linhas que aqui se abrem revelam como nasce um livro em Liansol. Há um processo de escrita que resulta em livros que não são convencionais. Olhando, nós percebemos que a página de um livro dela não é uma página com uma sequência contínua, narrativa. É uma página entrecortada de espaços brancos, de mudanças de linha, de traços. Uma coisa muito característica dela, a suspensão da respiração, digamos, da escrita, dá origem a traços mais ou menos longos. Ela não gostava muito que se dissesse que ela era hermética. O que acontece é que ela exige uma espécie de nova escola da leitura. De si, Maria Gabriela Liansol dizia que nasceu em 1931, no decurso da leitura silenciosa de um poema. É com o livro Os Pregos na Erva, em 1962, que inicia a sua carreira literária. 3 anos depois, parte para a Bélgica. Tinha acabado de casar e o marido, Augusto Joaquim, usara-se a participar da guerra colonial, desertando. Passaram-se 20 anos até voltar a Portugal. A sua figura silenciosa, longe do país, fez nascer a aura de escritor inacessível. Que é, essencialmente, um espólio manuscrito, 76 cadernos numerados pela Maria Gabriela Liansol, onde ela escrevia diariamente, mais 78 cadernos de pequeno formato e de bolso que nós fomos encontrando pela casa, 53 agendas com escrita, porque ela escrevia em qualquer lugar, não é? Cerca de 1000 papéis avulsos com escrita e desenhos, vários blocos de notas, 33 dossiês escritos à máquina. Paralelamente a isso, há correspondência com o Virgílio Ferreira, mais tarde. Há uma ou outra coisa, porque havia ligações desde os anos 70 com o José Saramago e a Isabel da Nóbrega, que na altura era a mulher do Saramago. No Espaço Liansol, este mundo sobrevive ao tempo. Torna-se inspiração e reflexão dos que se cruzam com as palavras da autora. No próximo fim de semana, estudiosos, tradutores e artistas, como Pedro Proença, juntam-se para as jornadas liansolianas que regressam a Sintra pelo 5º ano. Transdizer ao Liansol como tradutora, traduzida e transcriada, domina o tema do encontro. Mais um caminho entre tantos outros para descobrir a autora que Eduardo Lourenço disse ser alguém vindo de uma outra espécie de planeta. A fonte maior da escrita nela é o olhar. Não é a imaginação, não é a invenção, nada disso. É o olhar, de facto. Muitas vezes ela diz, acordei de manhã, acordava aqui nesta casa e deambulava pela casa e havia um objeto que a atraía. E ela pegava nesse objeto e mudava de lugar e conversava com ele. E daí nascia uma escrita intensíssima que alimenta, de facto, um leitor que entra no universo dela. Claro, é preciso ter alguma persistência, reconheço. Mas ao fim de alguma persistência e de entrar, as pessoas já não saem. Chegam a dizer que, de facto, a escrita dela os fez mudar de vida. E pode acontecer, de facto. Eu penso que pode acontecer. A mim fez-me mudar de vida, sem dúvida nenhuma.